Olá pessoal, meu nome é Edward, eu sou professor de Física e hoje nós vamos começar o nosso estudo sobre a termodinâmica. E para a gente começar nessa primeira aula, nós vamos falar sobre alguns conceitos básicos da termodinâmica. Bom, e esses conceitos básicos vão envolver palavras que você com certeza já ouviu falar no seu dia a dia, como temperatura, calor, equilíbrio, trocas de calor, tá certo? E para você entender cada um desses conceitos, vamos olhar para um exemplo aqui do que você já deve ter visto também no seu cotidiano. É uma vela de aniversário, aquela vela que salta várias faíscas, você já com certeza viu uma dessas, certo? Você sabia que essas velas conseguem chegar a uma temperatura de quase 1000 graus Celsius, algumas até mais que 1000 graus Celsius? E você já deve ter chegado com a mão perto dessa vela, não é? Provavelmente alguma curiosidade ali para ver se queima. E com certeza você não deve ter se queimado com essa vela. Isso acontece porque, apesar do alto valor de temperatura, a taxa de transmissão de energia dessa vela é muito pequena, porque as faíscas estão super separadas aqui uma das outras, não é? As faísquinhas ficam saindo daqui, e elas acabam não conseguindo transmitir a energia efetivamente quando você se aproxima com a sua mão daqui para encostar nela. Então, apesar da alta temperatura, a taxa de transmissão de calor ela é tão pequenininha que você acaba não sentindo nada. Então, essa talvez seja uma diferença crucial dessas primeiras palavras aqui que a gente tem, que são temperatura e calor. São palavras que a gente usa no nosso cotidiano, mas a gente acaba misturando conceitualmente essas duas no nosso dia a dia. Vamos tentar diferenciá-las agora. Talvez a primeira coisa que venha à sua cabeça quando a gente fala em temperatura seja uma sensação. A sensação térmica, a sensação de quente e frio. Essa é a primeira ideia que vem à nossa cabeça quando a gente fala de temperatura. Essa é uma noção bem primária sobre o que é temperatura. Ela não está de toda maneira equivocada, mas ela tem um problema físico. Porque, como é uma sensação, vai depender da pessoa que está fazendo essa medida. Então, você pode ter uma temperatura aqui que, para mim, eu sinta frio, e para você, nessas mesmas condições ambientes aqui, você pode estar sentindo quente. Então, sensação não é uma coisa muito confiável na física. Nós precisamos de algum conceito mais genérico, que independa desse observador. E aí, muitos séculos depois dessa ideia básica de temperatura, a gente tem a noção hoje que é o grau de agitação das partículas. Então, você tem lá partículas no seu sistema. Essas partículas elas estão sempre em movimento, elas estão se movendo para lá, para cá, para direções aleatórias. E aí, quanto maior a temperatura que essas partículas possuem, maior vai ser o movimento que elas vão ter. Pensa em uma palavrinha para relacionar com esse movimento. Você pode ter pensado em velocidade, e uma outra grandeza associada à velocidade é a energia cinética. Então, a energia cinética vai ser uma boa medida, ou uma boa proporção de medida, para a temperatura desses corpos. O segundo conceito básico é o calor. O calor a gente confunde muito quando fala assim, caramba, eu estou com calor. Ou então, fecha a porta aí para o frio não entrar. Nós estamos tentando argumentar coisas parecidas, mas a gente acaba se equivocando um pouco com esses conceitos. Calor, pessoal, nada mais é do que a energia térmica em trânsito. Esse trânsito em movimento, esse trânsito de energia térmica se dá por um motivo bem simples, que são diferentes temperaturas. Então, se eu tenho dois corpos em temperaturas diferentes, eles com certeza vão trocar energia. E aí a pergunta é, será que eles vão ficar trocando energia para sempre?
Imagina aqui, ó, tem um corpo quente, tem um corpo frio, vai haver um fluxo de calor de um para o outro. A princípio, né, parece razoável dizer que é do quente para o frio. Vamos deixar assim por enquanto. Eles vão trocar energia, ou seja, o corpo quente vai ficar menos quente, o corpo frio vai ficar menos frio, né? Em outras palavras, a temperatura do quente vai diminuir, a temperatura do frio vai aumentar. E essa troca de calor vai acabar quando eles não tiverem mais diferentes temperaturas, ou seja, quando eles alcançarem o equilíbrio térmico. Então, equilíbrio térmico significa mesma temperatura. Então, vê que é uma escala. Os corpos eles têm uma certa agitação, que é a temperatura. Quando essa agitação de dois corpos é diferente, eles entram em contato, próximo, pode ser contato direto não, pode ser só uma proximidade. Eles trocam energia entre si até que eles alcancem o equilíbrio térmico. E aí nós entramos na nossa primeira lei que vai reger a termodinâmica, que como ela foi descoberta depois da oficial primeira lei, nós chamamos ela de lei zero da termodinâmica. Você fala, por que a gente não chama de segunda, de terceira, de quarta? Porque essa lei é tão mais básica que era necessário realmente colocá-la como a primeira de todas. Então, ela vai ser a nossa 0ª lei da termodinâmica. E ela vai parecer um princípio matemático, tá? Que é o seguinte, se A é igual a B e A também é igual a C, o que você pode dizer aqui? Bom, obviamente, que B é igual a C. Aí você fala, não, mas isso daqui é matemática, o princípio ali da transitividade. E aqui na física, o igual, no nosso caso, vai significar temperatura. Então, se A está em equilíbrio térmico com B, ou seja, eles possuem a mesma temperatura, e A está em equilíbrio térmico com C, significa que B está em equilíbrio térmico com C. O que isso significa para a gente? Que se você colocar o B e o C em contato, eles não vão trocar calor entre si, porque eles já vão estar à mesma temperatura. Você fala, mas isso é muito óbvio. Na verdade, não é tão óbvio assim. Porque o que para você, sem esse conceito de agitação, que é um conceito, digamos, mais moderno da temperatura, o que impediria de corpos diferentes, de diferentes materiais, trocassem energia entre si? Porque às vezes a gente encosta num pedaço de ferro, num pedaço de madeira, e você pode ter sensações diferentes de quente e frio. E mesmo assim, quando você coloca eles em contato, eles podem não trocar energia. Então, essa lei zero, ela acaba permitindo a existência dos termômetros. E o que é um termômetro? É um instrumento de medida de temperatura. Então, a lei zero permite que a gente use um único instrumento, que seria, por exemplo, o A. O A seria o nosso termômetro aqui, por exemplo. Eu estou usando o A para medir a temperatura do B. Eu estou usando o A para medir a temperatura do C. Então, eu sei que por essa medida, se eu colocar o B e o C em contato, eles não vão trocar energia. Então, pessoal, esses são os 4 conceitos básicos que vocês precisam conhecer antes de nós iniciarmos o nosso, de fato, estudo sobre a termodinâmica. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira aula e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode deixar suas dúvidas aqui nos comentários, compartilhe com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir também lá no Instagram, @edwardfísica.